Bom, então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Então, fiquei muito honrado com poder participar desse evento tão importante. Então, eu sou o professor Ivandro, do IFSC e da UFPR, também faço parte do Comitê de Estudos de Serviços Topográficos da ABNT, e o primeiro, gostaria de agradecer, então, ao IBGE e à URGS, né, pelo convite em participar, especialmente ao professor Felipe, que fez o contato diretamente. E a ideia aqui, então, é comentar um pouco sobre a atualização da NBR 13133, que é a norma que trata de levantamentos topográficos, né? Bom, então essa norma técnica, ela é de 2021 agora, né? Ela é a segunda versão, então ela foi a atualização da primeira versão, que era de 1994, pela Comissão de Estudos de Serviços Topográficos da ABNT, trata basicamente aí do levantamento topográfico, procedimento, né? O foco aqui vai ser na questão da altimetria com a inclusão do nivelamento por satélites GNSS, métodos absoluto e relativo. Claro que a norma também trata de nivelamento geométrico e trigonométrico com estação total, enfim, mas o foco dessa apresentação vai ser o nivelamento por satélite GNSS. Então, a ideia basicamente fazendo o posicionamento GNSS e tendo essa altitude elipsoidal, né, Hzinho, também chamada altitude geodésica ou altitude geométrica, que seria do ponto até o elipsoide, né, tendo um modelo do quase geóide, que agora é a nossa superfície oficial, né, para altitudes físicas, né, esse modelo vai nos fornecer a separação elipsoide e quase geóide no ponto, né. Com isso, a gente conseguiria, então, obter a altitude normal, né, então, Hn de interesse do ponto, subtraindo a altitude elipsoidal Hzinho do valor ali de anomalia de altitude fornecido pelo modelo. Aqui eu estou usando a nomenclatura da norma, tá, pessoal, da 13133, né, mas o IBGE chama esse valor de fator para conversão, né, no seu modelo aí mais recente, o HGO-HNOR 2020. Bom, se eu tiver um RN, uma referência de nível que também foi rastreada com GNSS, né, então pode ser tanto rastreado pelo profissional, quanto ser uma conexão RN-SAT do próprio SGB, né, do Sistema Geodésico Brasileiro, eu posso usar esse método no modo relativo, né, então eu tenho o meu ponto rastreado de interesse, tenho um RN rastreado na proximidade, e aí eu posso fazer uso do método relativo, como a gente vai ver ali um pouco mais adiante. Tá, no modelo relativo, então a gente precisa de um RN SAT rastreado próximo ali ao ponto que a gente deseja converter a altitude, né? Então a gente vai ver um pouco mais adiante, inclusive, né, como se usa o modelo no modo relativo. Importante, então, comentar isso, né? Então, o Brasil trocou o seu tipo de altitudes físicas, né, para normal em 2018, por parte do IBGE, do SGB, né? Então, antigamente, até ali o 2018, né, a gente tinha altitudes ditas ortométricas, né, em relação ao geóide. O modelo era o MapGeol 2015, né? Fornecia, então, ali a ondulação geoidal, né, ou altura geoidal, separação elipsoide, quase geóide, Nzão. Essa altitude contada ao longo da vertical real, né, por assim dizer, do ponto. E agora, modernamente, recentemente, a gente tem a altitude normal, né, em relação ao quase geóide, cuja separação ao elipsoide é a anomalia da altitude, né, então, letra grega zeta, simbolizando aqui, né, conforme a 13133, e essa altitude é contada ao longo da vertical normal, tá? Então, é o mesmo princípio, só mudam ali os termos, né, e as superfícies de referência. E esse é o modelo, então, mais recente, né, o HGO-HNOR, de 2020, do BGE. Então, aqui a gente tem a separação elipsoide e quase geóide, né? Então, podendo aí atingir valores da ordem de até 25 a 30 metros, né? Para mais, o quase geóide acima, ou para menos, né? O quase geóide abaixo do elipsoide no Brasil, tá? Bom, por que fazer esse procedimento, né? Então, por que eu vou converter essa altitude geométrica ou elipsoidal que veio do GNSS em uma altitude física, né? No caso, uma altitude normal. Então, se a gente for considerar a nossa superfície topográfica, né, e dois marcos, por exemplo, A e B materializados, e tendo o elipsoide ali embaixo, né? Fazendo rastreio de GNSS, a gente teria as duas altitudes elipsoidais, né? Hzinho de A, Hzinho de B.
Considerando agora o quasi-geoide, nós também teríamos as altitudes normais, né? Então, H N de A e H N de B. Se a gente for reparar, né, o desnível elipsoidal, né, então o quanto que o B está mais alto que o A, tendo como referência o elipsoide, né, vai ser diferente do desnível normal, né? Então, o quanto que o ponto B está mais alto que o ponto A, tendo como superfície de referência o quasi-geoide, né? Então, essa é a importância, né? Então, não apenas as altitudes mudam, como os desníveis relativos, né, entre os vértices também, uma vez que o quasi-geoide não é necessariamente paralelo ao elipsoide. Aqui é um exemplo que, inclusive, eu peguei com os colegas do IBGE, né? Lá do Rio São Lourenço até o Golfo São Lourenço, em Quebec, no Canadá, né? Aonde ali, conforme se aproxima do Golfo, né? Então, pontos coletados com GNSS e nivelados na proximidade, a gente tem ali a superfície topográfica saindo de uma altitude ortométrica de 2 metros, né? E indo até a altitude ortométrica zero. Lá eles adotam o geoide, né? Não o quasi-geoide, como nós, enquanto que a altitude elipsoidal ela sai mais ou menos do mesmo valor de 2 metros, no mesmo ponto ali de início aqui, né, da série de pontos nivelados, só que a sua altitude elipsoidal vai aumentando, né, então chegando ali até 8 metros. Isso uma distância de 550 quilômetros. Então dá mais ou menos aí uma separação, um gradiente elipsoide-geoide, né, da ordem de 11 milímetros por quilômetro, tá? Então, aqui é um exemplo que mostra isso, né? Então, a direção de escoamento da água, ela flui do ponto mais alto ao ponto mais baixo, né? Então, usando o geoide como referência, a gente teria esse desnível de 2 metros, né? Se a gente, negativo, né? Então, a água fluindo do ponto mais alto ao ponto mais baixo, como deve ser. Se a gente usar o elipsoide como referência, a lógica inverte, né? Então, a gente chegaria à conclusão que a água teria que voltar, né? Voltar rio acima, porque o rio estaria ali mais alto, né, do que o Golfo. Bom, então, como utilizar esse método de nivelamento por satélite NSS, né, tanto no caso absoluto quanto o relativo, conforme consta ali na NBR 13133. Então, de novo, né, vamos assumir uma superfície topográfica, um ponto materializado sobre ela, A. Vamos assumir que a gente tem um quase geoide real, né, do sistema geodésico brasileiro, seria o verdadeiro, seria o vinculado às referências de nível, né, que não é o do modelo do HGO HNOR, e temos o quase geoide do nosso modelo, né, do HGO HNOR 2020. Então, claro, aqui é o erro absoluto do modelo no ponto A. Só que se a gente considerar agora um segundo ponto B para usar o modelo no método relativo, a gente vai assumir um paralelismo, né, entre o quasi-geoide do modelo, do HGO HNOR, e o quasi-geoide real, né, aquele que é definido pelas referências de nível. E aí o erro do relativo do modelo, né, vai ser referente a esse não paralelismo, né, vamos por assim dizer, entre as duas superfícies, né, a do modelo e a que é definida pelas referências de nível. Então a gente assume, via de regra, que quanto maior for a distância, né, maior tende a ser esse erro no modo relativo. Se os dois pontos estiverem muito próximos, vai haver uma alta correlação de erros ali, uma covariância, por assim dizer, e no modo relativo, né, esse erro seria, em tese, bastante eliminado, né, cancelado. Bom, o erro absoluto do modelo depende muito da localização geográfica, né, mas na média está em torno aí de 6,5 cm, tá? Já o erro relativo também, né? Ele varia ali de 2 até 15 ppm, milímetros por quilômetro, em função da distância, etc. Né? Então, tem um relatório do IBGE que comenta essas questões. Qual dos dois métodos seria mais vantajoso, né? Então, vai depender da localização geográfica, vai depender da distância que eu estou a esse ponto base, né? Que tem que ser um RNSAT, né? Nivelado e rastreado, e vai depender das precisões, né, das altitudes, né, tanto do rastreio GNSS nos dois pontos, quanto do próprio RN de partida ali do ponto base. Para o MapGeol 2015, o modelo anterior, que era de ondulações geoidais, né, o pessoal do IBGE recomendava o uso do relativo até mais ou menos 50 quilômetros, tá? Bom, o método absoluto, como a gente viu, ele é o mais simples, né, ele é direto, né, então a gente tem a altitude do GNSS subtrai da anomalia de altitude ou do fator para a conversão, né, que o modelo fornece.
Com isso, a gente tem a altitude ortométrica. A precisão dela vai depender, claro, né, então, da precisão da altitude elipsoidal do GNSS e da precisão do modelo no modo absoluto. No método relativo, a gente pode pensar que o desnível normal vai ser a diferença da altitude normal do ponto que eu quero nivelar para o ponto base que eu tenho, né, o RN-SAT. Então, usando essa relação, a gente chega nessa expressão. Logo, a altitude normal do ponto que eu quero vai ser a altitude normal do ponto base. Aqui é importante entrar com a altitude da RN, né? Então, a altitude via nivelamento geométrico, né? Mais esse desnível, né? Que vai ser basicamente uma diferença de altitudes elipsoidais com GNSS e uma diferença ali do fator para a conversão do modelo, né? Entre o RN-SAT que eu tenho, ponto base, e o ponto que eu quero nivelar. E aí a precisão do modelo relativo vai ser um pouco mais complexa, né, do método relativo, né? Porque vai depender da precisão do rastreio GNSS em ambos os pontos, do modelo no modo relativo e do RN base de partida, né? Então, da altitude normal de partida do meu RN. Bom, esses valores, né, que eu apresentei, eles foram retirados ali desse artigo da Revista Brasileira de Cartografia, né, que trata do MapGeol 2015, em 2016, e do relatório 47, né, segunda edição do IBGE de 2023. É importante comentar que o elipsoide associado ao modelo é o GRS-80 do Sirgas 2000. Né? Então, obviamente, se eu tiver com altitudes elipsoidais em outro sistema, por exemplo, SAD-69, Córrego Alegre, eventualmente, teria que ser feita primeiro essa conversão da própria altitude elipsoidal. Né? Então, para isso tem, por exemplo, né, o próprio ProGrid do IBGE. Né? Então, para fazer essa transformação para Sirgas 2000. Bom, e caso eu tenha uma base de dados que ela está com altitudes ortométricas, né? Então, anterior a 2018, enfim, eu quero converter, eu quero compatibilizar com as altitudes físicas atuais da SGB, as altitudes normais, né? Então, o que eu posso fazer é, primeiro, transformar essa altitude ortométrica em elipsoidal, né? Só fazer a relação inversa, né? Então, o N que estava subtraindo passa somando. Esse N eu posso obter, por exemplo, do MapGeol 2015. E aí, tendo a ondulação geoidal, né, e a anomalia de altitude, fator para conversão que do HGO-HNOR, eu então consigo obter a altitude normal do ponto. Ou vice-versa, né? Caso, porventura, eu tivesse interessado em ter a ortométrica em função da normal, basta fazer o procedimento inverso, que é manipulações algébricas simples, né? A precisão da altitude normal dessa forma vai depender da ortométrica e da precisão de ambos os modelos, né, no modo absoluto. Vice-versa, né, caso eu quisesse obter a ortométrica em função da normal. Aqui só um exemplo ilustrativo, né? Então, o vértice S003, que nós temos ali no campus do IFSC, né, do nosso curso. Então, fazendo o rastreio GNSS, né, a gente tem a altitude elipsoidal de 13,158, tá? Em relação ao Sirgas 2000, né? Usando o MapGeol, né, o MapGeol diz que o geóide está 59 centímetros acima do elipsoide no nosso campus. Usando o HGO-HNOR, né, ele informa que o quase geóide estaria 72 centímetros acima do elipsoide para o mesmo ponto. Né? Então, aqui a gente teria uma separação geóide e quase geóide, né, de 13 centímetros. Bom, só que a gente também fez um nivelamento geométrico desse vértice, partindo do RN mais próximo, do IBGE, né, que fica ali na próxima ponte de Florianópolis, né, então dá cerca de quase 5 quilômetros de nivelamento, tá? E com isso a gente obteve a altitude normal, né, por nivelamento geométrico, de 12,425. Então, nesse caso, a diferença, né, vamos assim dizer, a anomalia de altitude pelo rastreio GNSS com o nivelamento geométrico, né, então essa separação elipsoide quase geóide, ficou ali em 73,3 centímetros. Ou seja, o erro do modelo, entre aspas, nesse caso, né, seria aí de 1,3 centímetros, 13 milímetros. Né? A incerteza do modelo que o IBGE informa para esse local, né, é de 9 centímetros, né? Então bem acima do erro que foi ali obtido, na verdade, da diferença encontrada com o rastreio e o nivelamento geométrico. Aqui, claro, é só um exemplo, né? Então, outras regiões devem ter outro padrão.
Bom, uma vantagem desse método, vamos supor que, então, uma vez que eu tenho esse ponto rastreado e nivelado, né, eu posso usar ele, então, como ponto base, né, um RN-SAT. Idealmente deve ser do IBGE, mas na impossibilidade, né, enfim, então, não precisa ser necessariamente homologado pelo IBGE, oficialmente do IBGE, né. Caso esse vértice tenha sido destruído, ainda assim eu consigo usar o método relativo, porque no método relativo eu só preciso das altitudes, né, das duas altitudes. Eu não preciso ocupar o ponto fisicamente, né? Ao contrário do nivelamento trigonométrico com a estação total, que eu deveria então estacionar sobre o ponto, ou do geométrico com nível, né? Que eu deveria posicionar a mira ali para a primeira leitura de ré, né? Então, esse é um aspecto interessante, né? Ele pode ser utilizado mesmo que porventura o marco tenha sido destruído. A limitação é ter um RN do SGB, do IBGE, em estado bom mais próximo. Nesse nosso caso, nós temos uma próxima à ponte ali, né, a Hercílio Luz, dá 5 quilômetros, mas se ela tivesse sido destruída, aí inviabilizaria bastante, porque a outra estaria lá do outro lado do túnel, ou passando o morro, enfim. Então, ele tem essa restrição, depende muito da cobertura da rede altimétrica, né, do IBGE. Nós temos uma planilha, né, Excel, que basta entrar com os dados e ela vai calcular as altitudes, né, normais por ambos os métodos, tá? Tanto absoluto quanto relativo, as respectivas precisões também. Vai indicar ali em verde, né, qual método ficou com a altitude mais precisa naquele caso, né? Nesse caso, nesse exemplo, foi o absoluto, né, ao invés do relativo. Ela está disponível para download gratuitamente ali na nossa página, né? Também tem vídeos no nosso canal ali mostrando como utilizar. Aqui, só por padrão, a gente adotou uma precisão relativa de 2 milímetros por quilômetro, 2 ppm, mas, claro, quem for usar a planilha pode ajustar esse valor. Bom, e aí, encerrando, né, a gente tem uma relação importante, considerando o geoide, né, que o desvio da vertical, ou seja, né, esse ângulo entre a normal ao elipsoide e a vertical, né, perpendicular ao geoide, né, ele repete ali embaixo, né, uma semelhança de ângulos aqui, então ele pode ser aproximado ali como o gradiente do geoide, né, em relação ao elipsoide. Então, por exemplo, se a gente utilizar um modelo global do geopotencial, né, por exemplo, esses que a gente consegue obter no ICGEM, a gente consegue notar ali que no Brasil, o maior valor de desvio da vertical, ele é da ordem de 1 minuto e 42 segundos, tá? No mundo, desculpa, 28,4 segundos no Brasil, 1 minuto e 42,5 segundos no mundo. Então, isso, em termos práticos, daria uma separação, um afastamento geoide-elipsoide da ordem ali de 14 centímetros por quilômetro no Brasil, né, e até nos locais com maior desvio da vertical no mundo, ali com meio metro por quilômetro no mundo, tá? Só que isso é para o geoide, né? Como o quase geoide usa a vertical normal, né? Então teriam que ser outros valores, né? Teria que ser o desvio da vertical normal. Mas a gente tem um estudo que mostra que o erro desses modelos, comparando com dados terrestres, né? Então, desvios da verticais obtidos em campo com câmeras zenitais, ele fica na ordem aí de 1,5 segundo, né? 1,4 segundos. Então, trazendo esse erro, né, para esse gradiente do geoide em relação ao elipsoide, daria um erro no gradiente de mais ou menos 7,7 milímetros por quilômetro. Então, dependendo da aplicação, da finalidade, poderia ser utilizado, né? Um erro que para certas aplicações atenderia. O caso do HGO-HNOR, a gente não sabe, né? Então, é o nosso quase geoide do Brasil, né? Então, teria que ter um estudo específico para esse caso. E outras questões que a gente pode refletir depois, enfim, discutir em forma conjunta, né? E caso eu tenha dados gravimétricos num local, por exemplo, né, tem o geóide de Porto Alegre, né, lá de 2016, anterior a essa mudança de altitudes do IBGE em 2018, né? Então, se eu tiver um quase geóide local do município, né, como é que eu poderia fazer para integrar com o HGO-HNOR, ou adotar ele, ou adotar o HGO-HNOR, enfim, como vai ficar essa questão do modelo de conversão de altitudes quando a gente tiver o IHRF, por exemplo, né? Então, o Sistema Internacional de Altitudes, né? Como o Roberto Luz do IBGE comentou ontem, enfim, então, outras considerações aí. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem tiver interesse pode visitar ali os nossos canais para ter mais informações. E, novamente, aí, reforço o agradecimento à URGS e ao IBGE pelo convite. Então,